Bom dia, Brasília, bom dia, Brasil, bom dia, Além Brasil. São 10 horas, 10 minutos. Horário de Brasília, estamos no ar com o nosso encontro semanal aqui pelo YouTube, programa TV Sindireta no site do Sindireta. Você pode nos acompanhar, mandar a sua pergunta, mandar a sua contribuição. Hoje nós vamos bater um bate-papo sobre as atividades do Sindireta durante a semana e vamos falar sobre temas livres, ou seja, tudo que interessa ao servidor do GDF, pode mandar sua pergunta, seu questionamento, estamos aqui para responder. Quem está conosco, nosso presidente Ibrahim Youssef, nosso diretor Gonzaga Negreiros. Você quer participar? Pode participar, o Marvin vai te ensinar como, vai lá. Para participar, acesse o site do Sindireta, www.sindireta.org.br. Clique em TV Sindireta. Na página de exibição, encontre o formulário, coloque o seu nome e preencha com sua pergunta. Depois, basta clicar em enviar. Participe das transmissões ao vivo do Sindireta. Isso aí, participe. Um abraço para a turma do SLU que sempre nos acompanha, desde cedo, chegando já perguntas aqui sobre SLU. Daqui a pouco eu passo para o Gonzaga Negreiros, que é da carreira também. Eu vou dar meu primeiro bom dia ao presidente Ibrahim Youssef. Bom dia, presidente. Como é que foi de trabalhos essa semana? Bom dia, Valdir. Bom dia, Negreiros. Né? Bom dia a todos aí que estão ligados, né, na TV Sindireta. Um abraço bem forte a todos os colegas, né, que estão aí também no trabalho, a direção do sindicato, enfim, a todo mundo um bom dia. E essa semana foi um pouco corrido, viu, Valdir? Muita ação por conta de um projeto que está tramitando na Câmara Legislativa, que é muito maléfico para nós servidores públicos, inclusive é um tema que não deve nem acabar aí, né? Porque conversamos semana passada, eu acho que ainda está muita dúvida ainda na cabeça dos servidores, né? E aí também teve a movimentação também, uma audiência pública patrocinada pela iniciativa do deputado Raimundo Ribeiro, né? Foi também muito participativa, né? Nós vamos mostrar aqui. Gonzaga Negreiros, essa questão, infelizmente, que aconteceu ontem já no âmbito federal, interfere, atrapalha muito as nossas ações aqui em Brasília? Bom dia, Valdir, bom dia, Ibrahim, bom dia a todos os nossos colegas servidores, os assíduos telespectadores. O Brasil, de uma hora para outra, as regras do jogo mudam e a população está totalmente atenta em tudo que está acontecendo. Você vê que, por conta das revelações desses grampos aí, nós estamos aí há uns 4 meses dentro do Congresso Nacional, acompanhando as comissões, os debates, tentando o convencimento dos parlamentares, os senadores, os deputados federais, a não votação das reformas maléficas, da Previdência, trabalhista e já da terceirização. De uma hora para outra as coisas mudaram todo o jogo, ainda bem que essas maléficas reformas, por conta do momento, foram, como é que se diz, paralisadas, como bem já falou o senador Ferraço, que é o relator da reforma da Previdência, ou melhor, perdão, da trabalhista, ele já falou que essas reformas estão paralisadas, que ela traz a reforma trabalhista, ela traz dentro eles colocaram a reforma sindical e as mobilizações para a reforma da Previdência, as comissões, no momento, estão paralisadas. E nós até nos surpreendemos ontem, eu como historiador, eu e a Luciane, minha filha Luciane, fomos ao Palácio Planalto à noite fazer um trabalho de história pelo momento que vivemos, momento histórico, ciclo político. E lá nos surpreendemos que a polícia, como é que se diz, reprimindo todo mundo com bomba de gás lacrimogênio, com tiro, com cachorro, com bala mesmo. Eu estou com o meu rosto todo inchado aqui essa noite, porque eu não dormi. Então você vê a que ponto nós estamos vivendo. Eu, semana passada, estava denunciando que aquela casa está sitiada, porque ele quer tirar o direito dos trabalhadores e impedir os trabalhadores de ter acesso à casa. Pedi lá na tribuna do Congresso Nacional que fizéssemos denúncias nos organismos internacionais, como na ONU, como na OIT. E agora, ontem, fui surpreendido fazendo um trabalho de pesquisa do momento histórico, a gente chegando no estacionamento e os policiais jogando gás lacrimogêneo até no estacionamento das pessoas que estão nos carros. Então, eu acho que Brasília precisa realmente não se comportar dessa maneira. Nós estamos pior do que na ditadura. Na ditadura, mesmo sendo comandado pelos militares, se tinha mais direitos, se permitia mais, se era mais tolerantes.
Então eu espero que Brasília, que o Hollenberg e a sua Secretaria de Segurança Pública não recebam os comandos autoritários e não venham reprimir o povo. Porque dia 24, as ruas de Brasília estão tomadas, porque aqui é a casa do povo, aqui é a capital do povo, capital de todos os brasileiros. E o palco de se manifestar é aqui mesmo. Agora, se nós formos reprimidos com bomba, com gás lacrimogêneo, com cachorro, com cavalo, que país estamos vivendo? Estamos pior do que a Venezuela, que sitiou o seu parlamento para poder tirar os direitos do povo. É isso aí. Enquanto o Gonzaga Negreiro está falando, já estou dando uma olhada aqui nas nossas redes sociais. Estou todo conectado aqui, vocês estão vendo? E já vamos começar a atender aqui os nossos internautas. Eu vou começar pelo meu presidente Ibrahim Youssef, para responder Carlos Roberto Soares da Cruz. Ele pergunta, quanto será paga a terceira parcela do aumento que nos foi dada em 2013? E se vai nos pagar o retroativo também? Carlos Alberto, bom dia a você. Realmente, diante de tantas lutas aí, o governo do Distrito Federal não honrou essa parcela com nós. Nos restou realmente judicializar isso aí. Inclusive, as ações estão sendo muito favoráveis aos servidores públicos, né? A Corte está deferindo várias ações a favor de toda a categoria, mas basta você ir ao sindicato para que você realmente ingresse judicialmente, individualmente, porque foi essa a decisão da plenária do Sindireta, né, mas que o governo realmente ainda está devendo isso aí aos servidores. E aí nós estamos buscando também, nessa ação judicial, busca-se também um retroativo, né? E é importante também a gente esclarecer isso, né, Negreiros, que está vindo uma chuva de ações de vários advogados, Valdir, que estão indo à nossa base, né, inclusive cobrando o custo das iniciais. Não, o Sindireto não vai cobrar as custas, é bom deixar isso bem claro, né? E aí, até para facilitar para os nossos filiados, nós estamos agendando. Você liga no 32267824, marque sua agenda, né, até porque precisa de alguma documentação para você levar aos advogados e ingressarem. Então, deixar isso bem claro ao colega Carlos aí, esclarecer para ele que realmente essa parcela tem nenhuma projeção da parte do governo, que seria uma obrigação de fazer dele, né? Mas infelizmente o governo preferiu não pagar esse direito adquirido dos servidores. E aí nós estamos indo à justiça, com certeza, logo terá um deferimento positivo, porque o governo também está recorrendo das decisões, né? E mesmo assim foi uma decisão favorável, porque primeiro instante ele alegava que teria vício de inconstitucionalidade, né, por conta do trâmite do processo, que não teria feito o orçamento para a previsão orçamentária para essa terceira parcela e o projeto, né? Mas a Justiça realmente também defendeu por 17-0 a favor dos servidores públicos. Então, a lei, ela tem sua eficácia, pena que o governo do Distrito Federal não vem honrando. E aí nos restou realmente judicializar essa discussão, trazendo inclusive o retroativo, que é um passivo até alto, né, dessas discussões. Então liga no Sindireta, né, aos filiados do Sindireta, quem não for, aproveita a oportunidade para se filiar, mas é importante você não perder essa oportunidade desse direito aí. Ok, muito obrigado, meu presidente Ibrahim Youssef. Passar para o Gonzaga Negreiros, responder a Paula, a colega do Gonzagas, lá do SLU. Bom dia, servidores do SLU, sobre a perda salarial, como está o andamento dessa questão? Um abraço a todos do SLU que sempre acompanham aqui o nosso programa. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos colegas lá do Serviço de Limpeza Urbana. Dizer o seguinte, eu fiz as contas, quando eu estava, antes de chegar aqui no estúdio, nós estamos mais ou menos a 365 vezes 2, são 750 dias em reunião, em conversa com o governo e com seus agentes, com seus gestores, falando sobre o SLU, que são 750 dias de prejuízo. Desde que esse governo se estabeleceu aí no Palácio Buriti, é o prejuízo dos servidores do SLU. E não tem um dia que a gente não esteja, entendeu? Sempre nessa frente, nessa batalha, nessa luta, cobrando de um secretário do governo, cobrando do governo, procurando saber quais são as resoluções que serão tomadas. Grupos de trabalho, 2 grupos de trabalho já foram feitos. O governo dando prazo para poder receber projetos, fizemos projetos, acordamos com o projeto com outras entidades também que havia divergência, com outros sindicatos, com a associação, mandamos o projeto para a secretária de Planejamento, a secretária de Planejamento, por sua vez, ficou de remeter o projeto à Câmara Legislativa. Conclusão, moral da história, esse nome em Hollenberg é o nome mais certo, só enrolando a gente, porque não tem interesse. Se o Hollenberg tivesse interesse em resolver o nosso problema, em devolver
Porque nós não estamos pedindo a reposição inflacionária, nós não estamos pedindo o aumento do ticket de alimentação, nós não estamos pedindo o nosso plano de saúde, nós simplesmente estamos, que é um dever de devolver. É igual você imagina, tem uma criança sentada com um pirulito na mão e chega um vagabundo e toma. A criança vai ficar chorando. Nós estamos nessa situação. Estávamos com o nosso saláriozinho lá no nosso orçamento familiar. Hollenberg chegou e tomou, levou, botou no bolso dele e deixou a gente aguardando ele dizer quando vai devolver. Então até agora ele não disse nada. Espero até que algum assessor do Hollenberg esteja assistindo, algum secretário, e que é o seguinte, amanhã já amanhece isso na conta, devolvendo o nosso salário retroativo com juros. Porque se fosse nós para pagarmos ao governo qualquer título que tivesse vencido um dia ao banco, era com juros e moras sobre juros. Então queremos os nossos salários devolvidos, não é reajuste, não é benefício, não é favor, mas sim cumprir a lei, devolver os alimentos dos trabalhadores do SLU, porque nós trabalhamos para receber aquele salário. O acordo era aquele salário. Então o governador quebrou o acordo, descumpriu a lei e ele vai pagar muito caro, nem que seja a mão de Deus pesando nele. Mas ele vai pagar porque injustiça não vai perpetuar e nós não vamos aceitar isso. Ok, muito obrigado, Gonzaga Negreiros. Ibrahim, vocês tiveram, vamos começar no início da semana. Logo no início da semana foi uma conversa com a deputada Celina Leão, né? Qual foi o objetivo desse encontro? Valdir, nós estamos naquelas reuniões periódicas dentro da Câmara Legislativa, exatamente para tentar convencer os deputados a não votarem o PLC 106, que é ruim, porque ele traz uma nova modalidade de avaliação dos servidores públicos e prejudicando, colocando em risco o emprego do servidor público, né, de uma forma antidemocrática, até mesmo sem a nossa participação, e isso está muito ruim. Né, o projeto. E aí nós fizemos essa reunião lá na Câmara, né, inclusive debatendo item por item do projeto, e foi bom que houve também a participação de várias outras entidades que tiveram lá, né, e aí então foi realmente o apoio da Celina foi importante, mais uma deputada aí se colocou à disposição nossa, inclusive colocando à disposição da categoria toda a sua estrutura ali de gabinete, inclusive nos cedeu as salas de comissões para as reuniões. Então, a gente está fazendo esse trabalho de peregrinação, de item por item, para essa discussão, que inclusive terá já uma audiência pública iniciada pela iniciativa do deputado Asni de Roure, na segunda-feira, às 15 horas, no plenário da Câmara Legislativa. Ô Marvin, nós temos sonoras dessa primeira, então põe no ar aí. Nós pegamos alguns depoimentos, Ibrahim, vamos colocar no ar. Olha, eu acho que é um projeto que primeiro ele não foi discutido, né, com o servidor público, com os sindicatos que têm a representatividade do servidor público. Então ele chegou na casa, né, com alguns aspectos que trazem uma grande preocupação para nós. Mexendo na estabilidade também do servidor público, criando novas regras, né, e novas avaliações, deixando também uma norma em branco para que o governo faça o que ele quiser a posteriori. Então eu acho que essa Casa de Leis ela tem que realmente preservar tanto o cidadão, que quer um serviço público de qualidade, né, e exige isso, mas o servidor também que presta esse serviço, para que essa avaliação aconteça de forma justa, igualitária e não uma perseguição política. A gente entende que o projeto, do jeito que ele está, no formato que ele está, ele vai criar brechas, sim, para que o governo faça avaliações políticas em cima dos servidores. Então, a gente está lutando para fazer um substitutivo desse projeto, né, trazendo, sim, a avaliação que é necessária. Hoje é bom lembrar que o servidor já passa por uma avaliação, então isso, as pessoas, não, agora o servidor vai ser avaliado. Não, o servidor já é avaliado, ele passa por estágio probatório, que também é lei. E a gente precisa definir isso um pouco melhor e também definir as condições de trabalho também do servidor, a capacitação. Eu acho que é a oportunidade de se fazer isso também nesse projeto. Bem, como você disse, é isso que a gente precisa. Retirar primeiro esse projeto, não fazer com que ele passe, que ele morra aqui mesmo nas comissões. E se por acaso não acontecer, sim, um substitutivo criado por todos os sindicatos e em benefício dos servidores. E não para tirar benefício dos servidores como está sendo esse aqui, com inclusive possibilidade de demissão do servidor. Bom, a reunião com a deputada Celina Leão, ela foi muito proveitosa, porque a gente conseguiu definir estratégias de trabalho para poder chegar até a votação desse projeto, tentando fazer algumas correções, né, que o projeto traz como no teor dele, perversidades contra o funcionário público do Distrito Federal.
A gente estava conversando nos bastidores aqui, até o nosso presidente Ibrahim acompanhando o programa do smartphone. Está olhando aqui, tem um delay, né? Isso aí vocês vão saber daqui a 3 segundos. Presidente Ibrahim, o Ivan Lucas pergunta se existe alguma proposta do GDF para o pagamento de nossos reajustes no segundo semestre agora de 2017. Valdir, o GDF, né, a discussão dele é realmente por conta da LRF, dificuldade de pagar em folha, inclusive colocando, amedrontando os servidores, porque esse governo fez muito isso, a terrorismo em cima do servidor público, que há dificuldade, inclusive, de pagamento agora nessa folha do 13º salário. Claro. Né, e foram à Câmara Legislativa para saquear mais ainda o fundo previdenciário, né, mais dinheiro do IPREV. Então, sempre a gente tá tendo essas dificuldades com esse governo. Né? No entanto, a gente abrindo o próprio Diário Oficial, você vê várias nomeações ali, gastos, né, e por conta realmente totalmente destoado daquilo que vem notificando para a imprensa e para nós, servidores públicos. Né? Então, realmente, a gente não tem nenhuma expectativa, né, Negreiros, de pagamento dessa terceira e última parcela. Podemos inventar essa coisa que não existe. Negreiros, uma pergunta aqui da Gabi Siqueira. Ela pergunta quais serão os próximos passos do Sindireta em relação à reforma agora com esse cenário. Não sei se é a reforma trabalhista ou a previdenciária. Ou as reformas. Gabi, bom dia, muito bem. É pertinente a sua pergunta. Os nossos próximos passos, que inclusive o Sindireta ele está conectado e atualizado no movimento brasileiro. Congresso Nacional, Palácio Buriti, e no que o passo que o Brasil der, nós temos que dar juntos. Por quê? As lutas das reformas no Congresso Nacional, que é as maléficas reformas, a gente coloca assim, a trabalhista e a previdenciária, que nos atinge diretamente, que é realmente um direto no queixo dos servidores públicos, que nos tira os direitos de aposentadoria, de reajustes, muda toda a modalidade de conquistas que nós temos ao longo dos anos, das 7 décadas. Então, o Sindireta, nós estamos focados agora, estamos nas reformas, nas comissões, debatendo com o grande movimento sindical brasileiro, centrais sindicais, confederação, e aqui em Brasília com os sindicatos organizados todos. Mas dia 24 agora, inclusive você é convidado e convide os seus vizinhos e amigos, que essa luta diz respeito a todos. Dia 24, nós do Sindireta aqui em Brasília estamos organizando para recepcionar o Brasil, que virá para Brasília. Nós estamos aguardando 100 mil pessoas que virão de fora do Brasil inteiro, todos os estados brasileiros, para nos unirmos a Brasília com os servidores de Brasília e com a população de Brasília, para nós fazermos uma grande marcha. Vamos seguir em grande marcha, a nossa concentração ali em frente ao Mané Garrincha, terão ali, o apoio já tem tendas, ontem mesmo nós estávamos tratando da legalização das tendas, ali o apoio, banheiros químicos, tendas, e virão para Brasília as caravanas, a organização do todo o movimento sindical, centrais sindicais, vamos sair numa marcha em direção ao Congresso Nacional e ao Palácio Planalto. Essa marcha justamente com essas pautas, não a reforma da Previdência, não a reforma trabalhista e mais, vamos incluir uma pauta que vai ser, já vou dar aqui em off em primeira mão, a próxima pauta que já está, vai cair às ruas, vai ganhar dia 24, é pedindo direta já. Porque no momento conturbado que o país se encontra, eleição indireta, nós vamos botar um corrupto que não nos interessa ou um político já desgastado que está na Lava Jato, indireta. Renúncia lá do presidente, 6 meses. Então, nós sabemos que tem que ser inserido na Constituição brasileira uma PEC para direta já. Mas nós vamos pedir um direta já. Porque direta já, nós mudaríamos todo esse cenário político, tiraríamos esses candidatos oportunistas, esses partidos, e o cenário mudava. Então, venha para a rua, traga seus vizinhos, traga seus amigos e esteja junto com o Sindireta, junto com o movimento sindical. Vamos lutar, vem comigo. Ok, isso aí. Ibrahim, vocês também essa semana tiveram um encontro com o deputado Wellington Luiz, né? Qual foi o objetivo desse encontro? Bem, o vice-presidente da casa, né, Wellington Luiz, realmente tem recepcionado bem nós, servidores públicos. Tivemos uma reunião lá junto com o Movimento Unificado, por conta exatamente da tramitação desse projeto naquela casa. Sabemos que vamos passar pelas comissões e ficou deliberado entre nós, servidores públicos, aí eu falo em nome do Movimento Unificado, para rejeição desse projeto, desse PLC, que altera a legislação que trata sobre a avaliação dos servidores públicos e, inclusive, flexibilizando a estabilidade dos servidores. Na realidade, abrindo para a demissão do servidor público
né, e o absurdo nas suas entrelinhas coloca, inclusive, basta ter 2 avaliações ruins, já coloca o servidor mesmo com a demissão. Então, a nossa preocupação, já que hoje, Valdir, nós somos recepcionados muito por assédio moral dentro da administração pública, então isso vai facilitar muito mais, né, para aquele servidor que de repente tem uma outra ideologia partidária e que venha a ser perseguido, basta ele ter 2 avaliações, ele já está inapto para o serviço público, porque a lei deixa bem claro isso. Então a gente está vendo isso mais como uma penalidade. E aí então reunimos lá na vice-presidência da Câmara Legislativa, que é a qual tem um assento lá do deputado Wellington, que também foi presidente do sindicato do Simpol, e aí a gente está articulando a mobilização nossa, porque só nos resta isso, viu, Valdir? De se mobilizar. Essa realmente é o chamativo nosso do sindicato para pressionar aquela casa, que aquela casa hoje é uma panela de pressão, né? Você só realmente coloca ela para trabalhar com muita gente, né? E isso é o primeiro teste que a gente está fazendo, que é na segunda-feira, a partir das 15 horas, lá no plenário, na Câmara Legislativa, quando teremos a oportunidade. Acredito que o Poder Executivo foi convidado para a audiência pública na segunda-feira, que vai ter essa tratativa, e aí então a gente quer o debate com o governo, inclusive de retirada. Esse é o lema de todos os sindicatos, tiveram lá mais de 17 sindicatos, pela retirada do projeto. Mas o deputado Wellington tem nos ajudado e acompanhado, realmente fazendo um trabalho junto com também os colegas deputados distritais, para que realmente rejeite o projeto. E é interessante que a gente está fazendo essa peregrinação e estamos fazendo inclusive o áudio do deputado, né? No momento que ele se coloca em apoio à categoria dos servidores públicos. Marvin, nós temos também umas sonoras, depoimentos, nós temos também, põe no ar aí. Extremamente positiva. Hoje os sindicatos, os seus representantes, demonstraram muita maturidade política, conhecimento e mostram a sua insatisfação com relação a esse projeto do governo. Fica bem claro, esse projeto não é bom para os servidores, não é bom para a sociedade. E eu tenho certeza absoluta que com a apresentação de todos esses fundamentos, essa casa vai ter juízo e não vai permitir que esse projeto prospere. Minha avaliação foi uma avaliação muito produtiva. Mais uma vez, o vice-presidente da Câmara nos recebeu, né? E também tivemos aqui a presença do deputado Roberto Negreiros e também de representante aqui do deputado Vasni Derrori. E estamos todos os sindicalistas trabalhando juntos, demonstrando que o projeto apresentado pelo governo é totalmente inconstitucional e ilegal e que o servidor público não está querendo, como apresenta alguns setores da mídia, né, ficar sem ser avaliado, porque a avaliação já ocorre normalmente no servidor público. Agora, o servidor público precisa ter condições permanentes ofertadas por qualquer governo que entre com uma política de Estado, não política de governo, para que ele possa se desenvolver e que ele possa ofertar melhores serviços de qualidade à sociedade, que é o nosso fim, em essência, que a gente trabalha e que a gente produz. É isso. Eu estou muito satisfeito como representante aqui a Associação de Servidores Zoológicos e também membro da diretoria do Sindireta, que o deputado Wellington Luiz se dispôs à disposição do servidor. Então esse PL 106 que está vindo para a Câmara e está passando nas comissões, com essa força de todos os sindicatos, associações, e principalmente o Sindireta, com o presidente Ibrahim à frente, a gente está mais confiante, que pode até passar pelas comissões, mas no plenário a gente conseguir derrubar e arquivar esse projeto, que o governo do Distrito Federal, novamente, sempre querendo prejudicar o servidor. E a gente está atento como associação e também nos encaminhamentos do Sindireto. Amanda Fortes mandou uma pergunta aqui interessante. Ela disse, Ibrahim, saiu na mídia que a JBS recebeu ajuda na campanha eleitoral. Os sindicatos podem explorar esse fato? Pode ser, Gonzaga, vai lá. Já estava aqui na agulha para falar sobre o Josley Batista e sobre o namoro, o relacionamento que teve com a política de Brasília, com o comando político do Palácio Buriti. Então não somos nós que estamos dizendo. Agora por esses dias que vai aparecer mais revelações que tirou o sono, vai estar tirando o sono do Palácio Buriti, porque vem muitas coisas aí que vai assustar os servidores do GDF, porque, pelo que eu sei, entrou muito dinheiro, viu? O negócio foi dinheiro mesmo que caiu com força, e esse dinheiro nós não sabemos para onde ele foi, e ninguém tinha falado nada. Outra coisa, a Friboi aqui em Brasília foi recomendado muitas vezes, que disse que era uma carne boa, macia. Agora eu sei o que foi que fez a Friboi amaciar a carne aqui em Brasília. Então fique de olho nisso aí, nós estamos atentos. Foi din-din. Ibrahim, vamos responder aqui a Chiara Lemos. Ela pergunta, haverá greve geral em Brasília?
Chiara, nós convocamos agora para quarta-feira, né, dia 24, a greve geral, inclusive terá um movimento histórico, porque terão vindo para cá várias caravanas do Brasil todo, contra exatamente esse pacote de maldade que estão fazendo com nós trabalhadores, aí eu coloco no âmbito também do serviço público, né, lá no Congresso Nacional. Então será um dia de paralisação, né, onde nós estamos dando junto com a nossa Confederação de Servidores Públicos do Brasil, que nós estamos filiados do Sindireta, né, e nós estamos chamando os servidores, inclusive já colocamos inclusive o edital para segunda-feira, já a convocação dessa greve geral, né, no Brasil todo. Legal. Então é a oportunidade de todos estar presente lá a partir das 9 horas, vai ser a concentração aqui no Centro de Convenções, né, onde a gente está marchando na esplanada, como bem diz aqui o nosso colega Negreiros. Ok, Gonzaga Negreiros, o Guilherme Lemos, ele pergunta, com isso será o fim da reforma trabalhista e previdenciária? Não, nós ainda, o governo continua, né? Nós, inclusive... Só não está sendo o momento de votar e se começar alguma coisa sobre isso. Nós, inclusive, não vamos cessar, não vamos dispersar e não vamos tirar o foco, porque lá naquela casa é o seguinte, na calada de noite, quando as águas se acalmam, eles avançam nadando sobre elas. Submarino? Os submarinos. Então é o seguinte, o relator da reforma trabalhista, que é o senador Ricardo Ferraz do Espírito Santo, ele ontem fez um pronunciamento dizendo que nesse momento o mais importante é debater a política do Brasil, um momento conturbado. Então não há clima para fazer debates das reformas em curso. É o mesmo caso da reforma da Previdência, que está na mão também de outras comissões lá, que falaram que o próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, também fez uma declaração ontem, que as reformas ficarão para um segundo momento, que a preocupação, o foco maior é o cenário nacional da política, até porque só de ontem para hoje já entrou 8 pedidos de impeachment para o presidente Michel Temer. Já entrou naquela casa 8 pedidos. Então, o foco vai mudar, até por conta das correlações partidárias que estão existindo. Na semana passada, 2 dias antes, o presidente Michel Temer com a Câmara Federal fizeram refis a negociação das dívidas dos deputados empresários. 3 bilhões e 600 milhões, o Michel Temer jogou para debaixo do tapete a dívida desde a Previdência. Um dia depois, os prefeitos vieram em Brasília, os 5.600 prefeitos fizeram a marcha e conseguiram a repactuação das dívidas das prefeituras, que quase 200 bilhões de reais, jogaram para debaixo do tapete. Então é o seguinte, a Previdência não é deficitária, ela é superavitária, porque tem os devedores com mais de R$500 bilhão, as empresas com mais de R$500 bilhão, devedoras da Previdência. O governo não cobra, então tudo isso aí é um pano de fundo para querer entregar a nossa Previdência aos banqueiros, que é a agenda do Henrique Meirelles. Então a agenda é essa, nós estamos vigilantes, atentos, mas como a política deu uma mudada agora, o cenário está, o jogo virou, e nós estamos ganhando de 1-0 o jogo, mas está ainda só o primeiro tempo, nós temos que ficar atentos, jogando, porque esse governo aí só tem uma agenda para prejudicar servidores públicos e trabalhadores. Então fique atento, venha com Sindireta, porque nós estamos na ponta da discussão e sabendo de todos os par e passos que acontecem no Congresso Nacional e no Brasil. É isso aí, muito obrigado, Gonzaga Negreiros. Ibrahim, vocês participaram também de uma audiência pública na Câmara Legislativa. Que audiência foi essa? O deputado Raimundo Ribeiro deu-nos a oportunidade de estar compondo ali a mesa, né? Inclusive foi bem participativa a audiência, mesmo porque estava também o representante do governo, inclusive o presidente do IPREV, né? E também várias discussões inclusive levou à pauta de que a dificuldade já em 2020 pagar os aposentados. Então foi um alerta, né, ao nosso Instituto de Previdência, que inclusive foi pedido do próprio Sindireta, através do Negreiros, uma CPI do IPREV, né, e é importante realmente a gente ter cuidado, porque no momento que o governo, uma cidade tão nova como essa aí, né, nós contribuímos anos e anos a contribuição previdenciária, e agora falar que em 2, 3 anos a dificuldade de pagar, inclusive com um déficit de 5,9 bilhões, seria o rombo do IPREV para 2020, né, e a preocupação dele é que há um número maior de servidores, a carreira está envelhecida realmente, né, porque o governo não se cuidou de realmente fazer a nomeação de outros servidores.
Então a culpa disso é a gestão, porque se tivesse capitalizado esse dinheiro, né, que foi a contribuição do servidor público, com certeza não teríamos dificuldade, assim como tem os servidores novos que ingressaram na administração depois de 2007, está capitalizado lá, inclusive tem superávit na arrecadação, porque está sendo realmente guardado o dinheiro e está havendo investimento disso aí. Mas por conta desses outros servidores, os mais veteranos, né, que ingressaram até 2006, o próprio presidente do Adler, presidente do IPREV, colocou a dificuldade. Só nesse ano, parece que o rombo, a despesa do IPREV ficou em 1,2 bilhões de reais, que foi desse ano aí. Então, é toda essa discussão que a gente precisa realmente amadurecer isso aí, chamar o governo. Acho que o governo tem que chamar realmente as entidades, essa preocupação, porque será que a gente vai esperar até 2020 para ter para esperar acontecer, né, que seria uma catástrofe você falar que não vai ter o pagamento dos aposentados, né, Valdir? Então foi nesse ambiente, né, também conversamos, tivemos a oportunidade de falar também, debater sobre a reforma previdenciária que está tramitando na Câmara Federal, né, e aí teve a participação inclusive da Anfip, né, que teve uma participação muito importante também, que contribuiu muito para a Previdência, né, a própria também a doutora Thaisa, né, do escritório Riedel, esteve lá presente, realmente deu uma aula de Previdência ali naquela audiência pública. Ok, nós temos também uns depoimentos. Põe no ar, Márcia. Bem, eu acho que o tema merece toda a atenção, né, tanto da sociedade quanto das pessoas que podem estar participando efetivamente dessas mudanças, dessas alterações, né? Afinal de contas, essa reforma vai atingir a todos, sem exceção, né? E eventos como esse são de extrema importância para nós todos, né? Para que possamos avaliar realmente até que ponto as reformas são necessárias, né? Até que ponto que as pessoas vão ser atingidas, né? E se há necessidade realmente de se fazer, né? Hoje o que a gente pode perceber é um grande interesse das instituições financeiras do país, né? E o pouco que estão sendo ouvidos, quem mais, né, vai ser prejudicado com essas reformas. Bem, eventos como esse, uma audiência pública como essa, aberta a toda a sociedade e a movimentos organizados, aos poderes públicos, ela é muito importante para que a gente traga o debate da Previdência para um patamar mais qualificado. A forma hoje, os dados apresentados, a situação da União, do Distrito Federal, do sistema previdenciário como um todo, é muito importante que todos os envolvidos conheçam as bases dessa reforma para que a gente possa ter uma opinião mais concreta e mais fundamentada sobre o que fazer com essa reforma. A reforma, do ponto de vista da necessidade em relação ao serviço público, nosso entendimento é que ela precisa ser feita, mas como uma reforma desse tamanho, ela precisa ser debatida com os setores, mas o fato é que a gente demonstrou aqui hoje que no caso do Distrito Federal nós temos um déficit muito grande, que a gente precisa ter muito discernimento para enfrentar esse déficit, porque essa dívida hoje, que já é alta, tende a subir nos próximos anos com o envelhecimento da população, com a aposentadoria dos servidores. Então nós temos que casar o interesse dos servidores, mas com a capacidade do Estado honrar com esses pagamentos em dia. Então foi isso. Ok. Negreiros, seus comentários. Nossa Previdência do Distrito Federal dos Servidores, que é o IPREV, que agora comecei a ficar preocupado também com a Previdência do nosso IPREV. Como? Eu botei realmente o olhar, o foco e comecei a analisar. Há 2 anos atrás, nós tínhamos um patrimônio, um saldo de 6 bilhões de reais, com mais 800 milhões da área federal para ser anexado ao nosso patrimônio aqui. Ou seja, 6 bilhões e 800 milhões, fora esses 2 anos de arrecadação. E aí, Hollenberg foi lá e sacou 3 bilhões e 200 milhões, dizendo que era para dar o reajuste, pagar a terceira parcela dos servidores públicos. Nada disso aconteceu. E também ficou acordado que ele, o patrimônio que ele ia calcionar, os imóveis e tudo, apresentou um monte de coisas desnecessárias. Aí eu quero botar uma pimenta nesse acarajé aqui, o seguinte: a Câmara Legislativa é a responsável política pelos atos do senhor governador. Está passando da hora de a gente pedir uma CPI do IPREV, porque quando eu me preocupo muito quando eu vejo até o presidente da instituição dizendo do déficit que já está, como é que se diz, apontando dentro do IPREV.
O que é que está se gastando tanto com o IPREV? Porque lá nós temos nessa arrecadação, sendo, como é que se diz, custeado com essa folha, menos de 200 servidores. Se eu tenho menos de 200 servidores mensal que eu pago e tenho arrecadação mensal e anual de todo o bolo dos servidores públicos, eu quero saber onde é que está o dinheiro do IPREV, aonde ele está indo, o que é que está sendo feito, cadê os rendimentos das aplicações, cadê o zelo com o patrimônio público, ou será que já foi dilapidado? Então nós queremos saber aonde estão os recursos, aonde estão sendo aplicados, como estão sendo aplicados. Eu não quero ver gráficos de computadores, não. E eu quero ver o extrato, ou então quero ir contar o dinheiro lá. Os cantos lá, eu quero contar a nota e pegar para ver se ela não é falsa. Porque não adianta, eu não vou me deixar enrolar como esse governo só dizendo que não tinha verba, que não tinha recurso, mostrando gráficos e o dinheirama está aí. E outra, eu ouvi há um mês atrás uma entrevista da secretária de Planejamento que me preocupou muito, ela já realmente mostrando preocupações com o déficit do IPREV. E nós queremos saber, ué, onde é que está indo o recurso do IPREV? Se todo mês nós arrecadamos, se já tinha, por exemplo, vai ficar esse tempo todo, todos nós, a massa de servidores contribuindo para o futuro que virão, então se agora já está se apontando com preocupações de déficit, tem alguma coisa errada. E temos que botar a luz nessas trevas e temos que sanar de imediato. E outra, isso se for comprovado que há desvio de recursos e má gestão, má versação de recursos públicos, e isso é o momento de se pedir até o impeachment do governador, que isso é seríssimo. É a vida dos servidores públicos, que são as nossas aposentadorias, isso não pode acontecer e nem ser comparado com os outros estados. Então, servidor, vamos ficar de olho, abra o olho, porque senão mais um tombo que esse governo dá na gente. Ok, são 10 horas, 46 minutos, 14 minutos para 11 horas. Ibrahim, nós estamos encerrando nosso programa. Suas considerações finais sobre a apresentação do programa de hoje? Eu quero agradecer a todos os colegas, né? Principalmente a Luiz Paulo aí, do Serviço de Limpeza Urbana, que está sempre ligado com a gente, a Dalmi. Quero falar também aos colegas do meio ambiente, que a gente está aguardando realmente uma audiência com o governo para a tratativa de discussão ainda, né? Mesmo o governo negociando com a gente, que foi o abono dos dias parados da greve, mas lá a direção lá insiste ainda, está perseguindo os servidores. Mas enfim, ó, um bom final de semana a todos vocês aí, a todos os servidores, né? E até semana que vem, Valdir. Negreiro, suas considerações finais? Ok, Brasil, Brasília, fazer como diz meu nobre amigo Valdir aqui, obrigado pela audiência, pela paciência e pela participação. A participação de vocês nos contribui muito, nos esclarece, nos traz realmente uma visão de estar mais atento, fiscalizando muito mais. Um abraço a todos, bom final de semana. E dia 24 contamos com vocês, seus amigos, seus familiares, lá em frente, o Mané Garrincha. Vem com Sindireta, vem com o movimento sindical, venha lutar, faça parte dessa história, que essa história diz respeito a você e seu futuro. Estamos juntos, vem todos na mesma luta. Ibrahim, mais um recado aí, mais um convite, né? Esquecemos aí também de lembrar aos servidores, viu, que segunda-feira, né, igreja, temos a nossa audiência pública e é importante a gente lotar aquela galeria lá para dizer um não a esse projeto para o Palácio do Buriti. É isso aí. Agradecendo muito aí a participação do nosso presidente Ibrahim Youssef, nosso diretor Gonçaga Negreiros, agradecendo principalmente a você que participou, que mandou a sua mensagem. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, ao vivo, aqui a partir das 10, o seu TV Sindireta. Final de semana abençoado para todo mundo. Tchau, tchau. Legal!